A vida no deserto sempre teve grandes dificuldades. As altas temperaturas ou até mesmo os meios de transporte. E hoje, quase 3.000 anos depois, pouca coisa mudou. E é aqui nos desertos de Canaã que começamos a nossa viagem, onde dois irmãos deram início a uma rivalidade que veio do ventre da mãe. Isaque, filho de Abraão e Sara, vivia em uma tenda como essa, no deserto de Canaã, com a mulher Rebeca. Ele ora insistentemente para que ela consiga dar à luz. Deus atende o pedido. E assim nascem os gêmeos Esaú e Jacó. Um que sai primeiro, que era mais peludo, né? E ele era ruivo. E o segundo, com menos pelo, mais liso, e era o que sai agarrando o calcanhar do irmão. O nome de Jacó, ou em hebraico Yaakov, vem da palavra Akev, que significa calcanhar. Eu sei que só um nome um pouco estranho, mas a gente lembra da narrativa bíblica. Ele não aceitou esse papel de segundo, de agarrado no pé do irmão, e sim, ele queria ser o líder e que os outros estivessem atrás dele. Jacó leva uma vida simples. Ele cuida dos rebanhos, então, diante da sociedade, ninguém espera nada do nosso querido Jacó. A família de Jacó vivia numa tenda muito parecida com essa. As tradições de viver no deserto seguem em parte até os dias de hoje em algumas populações. A gente pode ver os próprios materiais da tenda. Isso aqui é pele e couro, que são tecidos que fazem esse material aqui. Também a família de Jacó vivia da criação de animais, então eles usavam animais para várias coisas, para a carne, obviamente, também para a pele e para o couro. A tenda era o centro da família. A família morava aqui dentro e a tenda era dividida em zonas. Então tinha uma zona que era mais uma área social, é onde a gente estaria agora. Tem uma zona que é a parte onde eles dormiam, tinha também uma zona onde eles cozinhavam. E em volta da tenda ficavam os animais. Ele cresce sem aceitar ser o segundo filho. Deseja ter a primogenitura do irmão. E qual era a importância de ser o primeiro filho naquela época? O primogênito naquela época era muito importante porque ele tinha direitos a mais. Ele teria direitos de herança a mais, ele teria direitos de continuar o nome da família. E já que Rebeca estava grávida de gêmeos, Esaú nasce antes, mas um pouquinho antes. Eu acho que Jacó nunca se conformou em ter nascido talvez 2 minutos depois, e por isso ele cresceu querendo a primogenitura, querendo o local, o espaço que o irmão dele deveria ter. Os bens da família vão para esse primogênito. Então é ele que vai carregar o nome da família, vai se tornar o novo patriarca e com isso vai ter os bens. Os irmãos mais novos eventualmente vão ter uma participação, mas debaixo da autoridade desse primogênito. Mas especialistas acreditam que Jacó queria mais do que bens materiais. Ele não está nem um pouco interessado na herança física e material. Está extremamente interessado na herança espiritual. São gêmeos, mas com personalidades diferentes e com percursos bem diferentes. Desde o ventre eles já lutavam, já tinham as suas próprias personalidades e crescendo a gente vê realmente como eles se diferenciam. Esaú, ele gostava de caça e gostava do campo e gostava de estar aqui no deserto, nos desertos de Canaã. Enquanto isso, Jacó, ele gostava mais de ficar na tenda, ele era bem mais próximo à sua mãe e ele tinha uma personalidade bem mais calma e tranquila. Certo dia, Esaú regressa do campo com muita fome e pede comida a Jacó. O irmão mais novo exige em troca algo surpreendente.
forte, olhando para essas paisagens, vendo esse local tão difícil de se viver. E Esaú chega, Jacó se aproveita dessa situação e oferece um prato de lentilha a ele em troca da primogenitura. E Esaú, que talvez não se importasse tanto com isso, está disposto a vender. E Jacó deu pão a Esaú e o guisado de lentilhas. E ele comeu e bebeu, e levantou-se e saiu. Assim, desprezou Esaú a sua primogenitura. Ele está numa posição de liderança espiritual da família. Que valor ele dava para isso? Nenhum. Ele trocou, como diz aí, por um prato de lentilhas. E existem documentos da época mostrando negociações de primogenitura. Por exemplo, existe um documento mostrando alguém vendendo a primogenitura por 3 cordeiros. É mais do que o Esaú, né? Mais do que ele. Ele, um prato de lentilha já estava bom. E assim Jacó recebe a primogenitura e vai poder seguir o nome da família. Alguém interpretou no passado que ele enganou realmente o seu irmão. Mas quando eu olho o texto puramente, eu vejo que ele fez um negócio com o seu irmão. Também não sabemos quais seriam todas as vantagens da época desses dois. Mas com certeza, o primogênito é que seria o líder espiritual da família. Mas Jacó quer algo mais e toma uma atitude inesperada quando o pai, Isaque, estava em seus últimos momentos. Jacó não estava satisfeito em ter só primogenitura, ele queria também a bênção do primogênito. Mas ele sabia que Isaque, o seu pai, não iria concordar em dá-la e por isso ele vai se fantasiar. Ele vai colocar pelos para cobrir os seus braços, para se parecer com seu irmão. Ele vai ao seu pai, que já era um senhor de idade, cego, se aproveita da fraqueza e da cegueira dele e assim ele recebe a bênção do primogênito. Jacó teve a ajuda de sua mãe, Rebeca. Quando Esaú chega depois em casa, na tenda de novo, e pede a sua bênção, ele descobre que a bênção já havia sido dada e ele recebe uma bênção secundária. Isso vai criar ainda mais atrito entre os irmãos. Desde o ventre eles tinham uma disputa e a disputa vai se fortalecer ainda mais pelo roubo da bênção. É uma cena bastante triste, porque quando o outro vem para ser abençoado, ele chora diante do pai, ele vai dizer, mas não tem mais nenhuma não sobrou uma bênção para mim, né? Esaú chega revoltado e diz, eu vou matar meu irmão Jacó. E Jacó, também protegido pela mãe, sai desesperado, fugindo de casa. O irmão vendeu, né, para ele. E vendeu, está vendido. Jacó precisa fugir. Sai de Canaã e segue para a cidade onde vivia o tio dele, Labão.